Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e nesse vídeo a gente vai se encontrar com o capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. Então vamos lá. O bispo, episcopo, é digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso, pois é preciso que o bispo seja irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho nem violento, pelo contrário, que seja moderado, pacato, não cobiçoso, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão com toda a dignidade. Com efeito, quem não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Quem não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Os diáconos. Os diáconos igualmente devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, nem afeitos a lucros torpes. Saibam guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los. Depois, caso não haja nada a censurar-lhes, é que assumirão as funções de diácono. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam casados uma só vez, eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa. Os que tiveram exercido bem a sua função alcançarão para si uma posição honrosa e se sentirão muito seguros na fé em Cristo Jesus. O procedimento na comunidade. Escrevo-te estas coisas, embora espere ir logo ter contigo. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Coluna é fundamento da verdade, como nós todos reconhecemos e professamos. É grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre as nações, acreditado no mundo, arrebatado na glória. Então, iniciemos aqui
o processamento de uma forma a nos guiar sobre esse acerto, né? Primeiramente, a gente tem um texto falando sobre o bispo. E, para ser sincero, a gente precisa se destituir do complexo para montar o entendimento a partir das peças que é, o complexo exerce. O exercício, né, esse exército que faz os exercícios, né? Imagine que cada exercício seja um soldado, um saldo de algum dado. E esses saldos de algum dado, em conjunto, formam um exército que é o que aspira ao exercício desse mandato, desse ser que se sacrifica para exercer esse complexo, ou seja, essa profissão de fé. Certo? Então a gente sabe que o bispo ele é formado de vários saldos de dados de composição é, adequada. E para saudar essa adequação, existe um mistério de inscrições, e essas inscrições devem ser dadas ao revelar-se na instalação a esse bispo. Existe o eu, existe o eu familiar, o eu social, e tudo isso é uma escala de soldar dados no eu. Ou seja, para a pessoa se tornar um bispo, precisa de trabalhar nessa pessoa. E olha, se você quer a paz, se você quer dizer que deu certo, trabalhe. Trabalhe. Então, esse texto aqui, ele está dizendo para nós que é um conhecimento muito grande para as pessoas que trabalham, para aqueles que vão trabalhar. Tá entendendo? De pai para filho. Então, presta bem atenção, pois a nossa vida hoje, né, eu falo de um tempo em que as coisas não andam bem. As pessoas elas não estão sendo bons pais, a gente não está compreendendo o exercício e estamos dizendo aos filhos que somos capazes de dar tudo o que eles precisam de uma forma a agrupar e estatisticamente dar mediaticamente medidas de medializar e entregar versões dos eus que as pessoas querem ou queriam que Deus estivesse presente, lhe santificando, lhe confortando, estando consigo. Mas isso é uma idiotice, né? É, é como se a gente estivesse adiando, e essa adiação trouxe para nós vários sentimentos frustrantes, vários desafios que a gente diz: o maior desafio é desistir
de fazer Deus existir, é desistir dessa realidade tórpida, desse além daquilo que poderia ter, de ganhar na Mega Sena, de ganhar nisso e naquilo, Deus existir e acreditar no Deus da vida que está presente e, e herda, né, por herança daquilo que Deus existiu já há muito tempo, na figura dos avós, na figura dos pais, porque é o mandamento, é a fé, é isso que faz a comunidade felicita, é isso que salva o amigo que ainda não encontrou. Então você encontra com um amigo que encontrou e fala: olha, legal. Mas, de alguma forma, existe um outro lado, um lado muito violento de esconder a verdadeira vontade. Essa mal ao quadrado, entendeu? Mal ao quadrado. Porque ora é mãe, ora é mal. E acredite-se ou acredita-se que é algo algo a ser desvendado diariamente. É um exercício diário de fé, diário de desenvolvimento. Por quê? Por causa da sociedade que flutua. Uma sociedade que não sabe se dá ou se não dá, porque deu para aquele e aquele fez isso e não pode confiar naquele, e aí virou uma sociedade de mães, pais duvidosos, como se fossem bestas, idiotas, egoístas, como se precisassem viver com medo do pecado, porque o pecado existe. E ai, que nojo, pecado. Pecado, que nojo. E não é assim, pessoal. O pecado não é nojento. Essas coisas não são odiáveis. Elas são reveladoras para aprendizado. São erros. Erros. E devem ser tratados como tais. A gente não pode colocar camadas nos erros para atrair aos próximos a aprenderem, a terem que descascar o real medo que foi colocado camada. E a gente tá, ó, cheia de camada de traição, de mentira, de esconder o erro. Então, nós não estamos fazendo nenhum papel de pai e nem de mãe. Amar não é amortecer. Amortecer não é reduzir dano. Amortecer é tornar-se superior. Porque se você utiliza algo para reduzir o dano, você será dependente desse algo. E olha só, carros, tênis, isso, aquilo, e marcas, e lojas, e artigos de luxo, e. Caraca, mano.
Ai, que ilusão. Alguém tem um óculos escuro aí? Daqui a pouco vão falar que fantasmas, né? Óculos para ver fantasmas, para ver espíritos, almas, né? Pessoas que foram para outra vida e por isso elas podem ajudar os seus filhos a conquistarem as coisas que ele gostaria de conquistar, olhar para os seus filhos de uma maneira angelical. Sinceramente, a sociedade ela é muito é, ela está muito à frente na investigação e no aprimoramento de saber dos soldados que formam um exército, desde Roma antiga, desde das guerras dos pais com os filhos para fazer os filhos aprenderem e obedecerem de tintim por tintim sem terem que partir para a violência, porque era uma imagem muito horrível. Era Satanás para a mãe. Nossa, você é um demônio! Eu vi um demônio lá em casa. Que foi, meu filho? Que é? O meu marido batendo no meu filho. Ah, monstro! E por que ele tá fazendo? Para educar. Ele é porque ele estava desobedecendo ele. Suponha-se que a ira ela pode ter matado filhos. Filhos podem ter matado pai. Pai podem ter matado os filhos. E aí Satanás surge. Você está na sujeira, se está nas desobediências, se está nos pecados, se está nos erros. Pecados, erros, mesma coisa. E aí o que acontece? Para adoçar a vida, nenhum sentido de viver, as pessoas desenvolveram um exército de um homem só. É aquilo que vai fazer o homem se tornar um especial homem, um homem para todas as obras, um homem para todas as peças, um protagonista, um Jesus, um filho de Deus mesmo, ou algo que encena-se para ser consolidado a isso, pelo conhecimento da alquimia, que desemprega a partir do contato com cada um uma expressão de contração diferencial pela modulação que o Sol reparte na refração, de conduzir a imagem do outro à sensibilidade possível de organizar do nosso organismo uma sensação, uma presença. E aí o que acontece? Com esse investimento, a felicidade, o adoçar de alguém começou a endossar-se pela especificação de necessidades. E aí surgiu o padre, o bispo, o, o rei, a rainha, a todas as freguesias possíveis, né? O freguês, de todas as árvores, todos os fregueses, de todas as terras, todos os animais, de todas as terras, todas as plantas, e de saber, até que Deus existiu de saber para colher a sabedoria que soube saber na conversão
de tudo aquilo que aprendeu a partir de inscrições e combinações dessas inscrições. E aí nasce-se, depois disso, depois de Cristo, seres que vão ser elevados para os soldos de adoçar, né, sobre esse tipo de estado. E aí nasce Estados Unidos, e nasce Brasil, nasce Minas Gerais, nasce Rondônia, Amazônias. E aí em cada lugar desse, em sua sementinha, nasce o semear, né? Ah, então aqui a gente vai colocar uma igreja para educar as pessoas. O bispo vai ter que trabalhar na limpeza. Os diáconos vão ter que trabalhar na cozinha da igreja, ou sei lá o que. E aí, o que acontece? Acontece que a coisa foi modificando dentro dessa receita. E aí, o que acontece? As modificações trouxe novos exercícios, desenvolvendo novos exércitos de um homem só para essa herança, esse ato de adoçar-se para viver sobre esse complexo, no entendimento, no espetáculo de ser, ou reconhecer aqueles que são prováveis, né? Por todas as observações de todos os possíveis locais de observar, com convicção aquele que está para se converter. Certo? Então nós temos aí. Agora sabemos o que é o bispo e o que é o diácono. E aqui nessa carta mais uma. É, mais uma ordem, né? Sobre o bispo e sobre o diácono. Só que quando a gente lê bispo e diáconos, são pessoas com estatura de adoção aos soldos, né? Ou seja, a arte de praticar algo e ganhar o conhecimento desse algo praticado. E aí a gente pode ter o bispo da couve, o bispo do alface, o bispo do tomate, o bispo do milho, o bispo do trigo, e cada uma dessas plantações são uma igreja. Todas essas orações são para a igreja. Organizar para os fiéis. Para a festa dos fiéis. Para poder ter rebanho, para poder melhorar as decisões que os bispos em orações com aqueles que estão dispostos a trabalhar com o bispo, aprenderem com o bispo, para expandirem as terras do reino da maneira que é mais certa, com os testes, com a inspiração, com o olhar, nasceram as pessoas que filosofam. Que começam a questionar, né? Bispo, eu encontrei outra qualidade. Olha, presta atenção, bispo. Realmente, né? Que interessante. Bispo, eu gostaria de ver se eu expando as terras com só essa semente aqui para ver o que acontece. Evolução. E aí as pessoas elas começaram a ver que isso trazia muita felicidade e esperança. A evolução de
nasceu uma planta diferente, vamos plantar todas essas diferenciais em outro território, expandir o território para ver o que que acontece, qual que é o sabor. Vamos entender, vamos interrogar essa semente diferente, esse fruto liso, esse rugoso, qual que é melhor? Vamos eleger. Por que que a gente não pode deixar o pior de lado? Porque talvez ele gere outro melhor. Por quê? Para quê? Para expandir a fé a felicidade da igreja, a fé que contamina as pessoas e dá a elas vontade de viver, porque eles se reúnem para plantar junto e felicitar junto, porque colhem junto e sabem que aquilo é bom, é, tem muita terra para expandir, para plantar. Não vai faltar casa, não vai faltar amigos para me ajudar, até a minha. Isso há muitos e muitos milhares de anos atrás. Até a sociedade começar a esconder isso em camadas. A escravidão é uma delas. A escravidão, a, a, a exploração do trabalho é outra camada. A política trouxe a possibilidade de isso acontecer de forma velada. A educação floresceu várias camadas para as coisas que eram simplesmente bom e ruim. Seleções. Ah, não, mas eu faço desse jeito. Não, mas eu faço desse. Então você faz desse jeito lá no seu lugar e eu faço desse jeito no meu lugar e todo mundo tá bem. Não, 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 não. Precisamos da ciência para ter ciência de que a política, o rei. Então, o que que acontece? Brigas, é, sentimentos à flor da pele, decisões, tudo isso fabricou essas coisas e armas começaram a serem armas de verdade, ameaçar as pessoas. Violência começou a ser um processo de conhecimento e ordenação. Você não faz por bem, então você faz por mal. Pá! Que isso? Oh, morte. Por quê? Eu tenho, então eu sou obrigado a obedecer desse jeito, a obrigação. Então, veja só, tudo isso trouxe para nós uma rejeição do possível da graça e uma obrigação de seguir a receita. Não é à toa que as mães, elas podem ser porque a única coisa que elas acham que tem que fazer por todo esse complexo é fazer direito, a obediência. Você não vai obedecer, não? Pá! Faz do jeito certo? Pá! Tira nota boa? Pá! Senão você não vai ser uma pessoa adequada. Que isso? Assassinato? Que loucura é essa? Que violência é essa nos dias de hoje? Tirar nota boa para ser alguém? Que isso? Para poder partilhar a fé na comunidade? Para ter um lugar ao sol para poder. Você tá doido? Vocês estão doidos? Vocês perderam o juízo? Vocês estão lendo que Bíblia? Da onde que vocês estão inventando salvação? Para que caminho que vocês estão correndo, né?
Que medo, que coisa é essa? Tá? Como que vocês estão interpretando as coisas? Que isso, né? Se houve um tempo que isso era santo, era estar com Deus, por que que hoje não? Por que que hoje eu preciso de um carro para levar a minha família no hospital? Por que que hoje eu preciso de tudo isso, senão eu não sou, senão eu não consigo entender, senão eu não consigo me colocar ao lugar do outro, né? Todas essas experiências físicas e químicas, será que não, quando a gente usa um pouquinho, a gente não precisa de mais um pouquinho para entender por que que a gente precisou de um pouquinho? E aí a gente vai precisar de mais um pouquinho para entender por que que a gente precisou de mais um pouquinho para entender o que a gente precisou de mais um pouquinho, de um pouquinho, e assim a gente vai precisando. Então isso aí é uma dependência, pessoal. Nós somos seres. Não tem esse negócio de adoção, né? Ah, eu sou adoçado em medicina, eu tenho o Dorce. O Dorce estou no ato de médico. O Doce estou no ato de padre, de avô, de irmão. Que isso, cara? Para de cobrar e dizer que sabe qual que é o ponto certo. Que história é essa? Que história mais macabra, que violência estúpida, que decisão bizarra, que desonestidade, que falta de controle, que ilusão de contas, que ilusão de resultados. Que resultado é esse? O que que você está pensando que está acontecendo? Aonde que você está vendo o resultado bom disso? Você tá morta, você tá morto, você deu um tiro na sua cabeça, você se suicidou, você tá vivendo como se fosse uma pessoa morta, você esqueceu o que é viver, você escondeu tanto o que é viver por medo de perder a vida que agora você não sabe mais achar onde que a vida tá, você não consegue mais ler aquilo que você escreveu. Que isso, cara? Você esqueceu da onde você veio, né? Pela fábrica de ilusões, de processos de poderes alocados pelas decisões de eleições bizarras, desonestas, só para poder ter o direito de espiar e dizer com convicção e argumentos de que deve espiar, porque isso é o dever do anjo. Porque o anjo ele tem o dever de ajudar de forma angelical com o poder da igreja. É para isso. Essa é a graça, isso que você precisa de mais um pouquinho para justificar e argumentar que você precisa de mais um pouquinho e, e aí você vai fazer o papel de Deus e vai justificar a igreja e vai lembrar e celebrar porque você faz um fiel, alguém se converter à igreja, porque o anjo aparece para essa pessoa e ajuda da forma elegante, inteligente, poderosa, com fogos de artifícios físicos, matemáticos instalados pelas áreas de controle. Que isso, cara? Cresça e apareça, se olha no espelho, né? Esqueceu aonde que você guardou a vida, o que que é vida de verdade, né? Porque hoje parece que viver é se transportar pro
pro possível de ser rico, né? Então, eu só sou vivo se eu jogo na Mega Sena, se eu acesso a internet de uma maneira buscando enriquecer-me economicamente, ou seja, buscando ser famoso, ou se eu gero uma ideia genial e abro uma loja, né? Pego um investimento com empréstimo com o governo, faço isso, aquilo, sou um inteligente, sou um cara que tem conhecimento de educação financeira, e é isso, cara, é isso que vai mudar minha vida, eu vou prosperar, eu vou ser rico, vou ter minha família, e é isso, cara. Eu vou. Não, então eu sou um cara inteligente, eu vim de uma família pobre, eu vou estudar e vou ser alguém na vida, né? Eu vou ser o melhor alguém que alguém pode ser na vida, porque eu estudei e eu soube estudar. Porque tem pessoas que não sabem estudar, elas não se organizam para estudar, elas não estudam direito. Existe um método certo para estudar, precisa de mostrar que estudou, precisa de pontos na mesa, porque senão Deus. Você quer o quê, meu filho? Faz sua parte. É, você veio de uma família pobre. É isso, né? Ah, e aí é por isso que ele tem que comer pão mesmo. Por isso que ele não trabalha, não quer nada com nada, não estuda direito. Olha lá, fica o dia inteiro estudando e não tira nota boa. Então foi para isso que você chegou até aqui, escreveu os documentos, viveu. Você viveu para isso? Para morrer? Escondeu tanto que é viver com medo de perder a vida, que hoje fica vivendo uma morte para acreditar que viveu mais tempo, que encontrou a solução para sobreviver mais tempo. Porque Deus quis que a gente fizesse isso, encontrasse uma solução para viver mais tempos. Hoje, então, nós vivemos até 80 anos de idade, em média. Nossa, que milagre! Deus é muito bom. Deus existir das coisas, das brigas é muito bom, porque a gente vive mais, sobrevive mais. É isso, né? Então, se eu perguntasse para alguém que sabe o que é viver, porque as pessoas que nascem hoje em dia elas não sabem o que é viver. Elas só entram no barco dos mortos e começam a fingir que vivem nessa morbidade, nessa morte aí. Não sabem o que é viver. Não, eu não sei o que é viver, né? Só imagino. Então eu acredito que se eu trouxesse alguém que sabe o que é viver, que viveu mesmo, e colocasse do lado de alguém, e esse alguém viveu 20 anos, e esse alguém está vivendo 80 anos, já tem 80 anos, e aí eu colocasse os dois, ele ia falar, esse que viveu 20, esse que está morrendo a 80, né? Finge que está vivo há 80 anos. Com certeza, esse que viveu só 20 anos, ou sei lá, 30 anos, 20 anos, ele ia dizer: Nossa, eu vivi 20 anos e faria tudo da mesma forma, porque eu vivi a vida. Foram 20 anos de vida, não foram 80 anos de alucinação, de ilusão, de é, viagem para as receitas de ser atores adoceados, para servir doces de médico, de advogado, de engenheiro. Não, houve um tempo que isso não era a sina, né? Que coisa tosca, mano. Ah, que brincadeira de mau gosto, que traição. Ai, nossa, assistir os filhos sendo traídos
para engenharia, para medicina. Por- que coisa idiota, né? Com falsas garantias de emprego e toda essa pataquada de sei lá, falsa vida, né? Caminhando para a morte, para desistir. Ah, eu vou desistir sobre isso, graças ao governo e administração dos meus entes queridos. Uhum, certo. Como se eles quisessem o seu bem. Eles apenas fizeram isso por medo. Medo de morte, medo de você matar eles, medo de qualquer possibilidade. Então precisa espiar porque o mal tá aí. Então vamos colocar anjos para espiar porque a gente tá é com medo. Eu não tô fazendo é por ele, eu faço é por mim. Eu tenho medo. Então, para não ter que ficar falando que eu tenho medo, eu instalo as placas, eu falo isso, aquilo, e eu falo só se me garantir que não vai ter, que eu vou estar seguro. Então aí vai as pessoas achando que fizeram por nós. Que isso? Eu tenho vergonha se falarem que fizeram por mim. Essa merda toda que contaminou as pessoas de uma maneira tão besta, né? Tão besta. Besta no sentido de não entender propositadamente aquilo que faz, né? Que faz como se fosse uma marionete, né? Não vive de uma maneira automática, né? Eu tenho que crescer, tenho que casar, tenho que fazer isso, aquilo, porque tá escrito. Ah, eu já sei o futuro porque tá escrito. Ah, eu já sei quem é esse cara aqui porque tá escrito. Ah, esse cara aqui eu não sei muito bem não, mas eu vou saber logo logo porque ele vai para tal lugar e aí lá eu vou saber. Simples assim. Então você vai para você vai para a igreja para saber quem é você, para você ser seguro, e se você demonstrar que alguma insegurança, você vai ser tratado como uma célula de um organismo pelos agentes angelicais, pelas pessoas que podem, têm o direito de espiar, porque eles descendem de uma espion, de uma ação espionante, porque podem, porque foram aprendendo desde cedo a arte de espiar e até mesmo os problemas que podem causar aqueles que espiam, né? Por exemplo, os desejos, aquelas outras coisas que são coisas do organismo mesmo, são fisiologias, né? Acontece, os organismos eles ativam e se desativam sobre várias imagens, isso chama sina, né? A sina do organismo até que você consiga um método, uma coisa para tratar. Então não é difícil, não tem nada de é estranho. Não, Jesus Cristo escreveu o estranho para conhecer o estranho e falar assim: vá com Deus. Desista desse estranho, porque esse estranho só acontece por isso. Está conhecido, está escrito. Cristo, está escrito. Está aqui, ó. Está preso aqui na cruz, nesse texto aqui. Pode espiar aí, ó. Espia aí
Porque se você sentiu isso, daqui a pouco, espera, você não vai sentir mais. Se você continuar sentindo, a gente vai investigar em você o que está acontecendo, a gente vai te ensinar o que é, ou a gente vai descobrir. E aí, liga e desliga, liga e desliga. E aí, só que você ou eu, né, não podemos saber disso, porque senão a gente cai na desgraça. Porque a graça é viver sem saber, né? Ou saber sobre só em algumas ocasiões. Sei lá. É, eu acho assim, muito egoísmo e muita falta de pessoas convivendo verdadeiramente com outras pessoas. A gente está vivendo com mortos em suas mortidades. Parece que essas pessoas só conseguem sentir o gosto da vida quando o espírito do espião bate nelas, né? Fala assim, tem alguma câmera aqui. O espírito de Deus está aqui. Aí finge que uma câmera aparece aqui. Aí ele olha assim, aí fica excitado assim, ó. Aí se ele para de sentir a câmera, ele volta. Volta pra morte dele. Que merda é essa? Que dependência é essa? Ah, se Deus tá vendo, então tá bom. Ele tá vendo que eu tô sofrendo, então ele vai me pagar por isso. Ele vai ter que me pagar. Meu pai, meu Deus, ele tá me vendo. Eu sei que ele tá me vendo. Ele sabe minha dor, ele tá presente aqui. Quando uma ou mais pessoas estão reunidas, Deus está presente. E aí a dependência vai. Não, eu vou me humilhar aqui porque ele vai me levar pro céu. Aí humilha. Aí o cara tá achando, eu vou pro céu e tal, tal, tal. Você só vai lembrar, só vai memorizar isso. Você vai, então por que fulano tem carro? Porque é um dependente. Depende de coisas. E por que... Cara, é... É só. As pessoas só ganham essas coisas para aliviar a barra dos anjos. Se- Não é para aliviar a barra. As pessoas vocês sempre são explorados. Eles sempre vão ganhar mais. Não, não tem como, né? Você dá um carro para você. Que é isso? Que é um lixo, cara. Quantas pessoas não morrem e deixam um carro para trás, casa para trás? Se é isso, mano. E não preocupa não. Isso aqui é fácil, ó. Desapropriar e apropriar é fácil. É deixar alguém fazendo uma coisa ali, ó. Daqui a pouco ela ó, some e a coisa fica lá. Entendeu? Entendeu? Deu consciência para você? Enquanto você tá aí escutando, tem um monte de gente dormindo mais cedo, porque amanhã tem que acordar cedo para trabalhar, para não ganhar nada, para ser iludido, para fazer bloco de tijolinho, para você ou para um monte de gente construir uma mansão e daqui a uns anos morrer porque uma mulher vai ficar com ele nos anos da vida, no final dos anos da vida dele, né? Ele vai deixar tudo para ela, ela vai gastar tudo para o próximo, né? E aí você pensa, família, família. Cara, a família, o amor pro filho é uma coisa totalmente diferente daquilo que eles empregam em você hoje em dia. É uma forma lúdica de fazer você se segurar, né? Não dá, dá uma mudar os ares.
A família de verdade, cara, ela é totalmente diferente dessa família. Não tem nada a ver esse estilo. É como se fosse uma cultura de massa, uma manobra social da política. É como se fosse o estilo americano, né? Aquele slogan lá, né? Estilo de vida americano para compactar as coisas. Cara, família não tinha nada dessa coisa de ilusão de meu filho vai ser doutor, isso, aquilo, não. Filho, bora! É normal, tudo igual. Tudo igual, não tem isso, não. Caraca, bicho. As pessoas vão depositando vírus aqui, desejos aqui, ilusões aqui, e vão montando cada máquina monstruosa ou cada máquina iludida, cada máquina traída, que diz se superar, se transformando em coisas que as pessoas vão desejar. E aí a gente, nossa, causou algo em mim, que é isso, que inveja. E aí os anjos estão produzindo seus evangélicos, né? Ah, o cara é fortão. Ai, que inveja. O cara é ricão. Ai, que inveja. Uh, ai, tô sentindo uma coisinha aqui. Ah, não, é que aquela mulher ali é muito linda, mas ela é casada comigo. Uh, fogo. É, que fogo. Então é um teatro. É como se as pessoas não tivessem ideias para criar criatividade boa e utilizassem aos pouquinhos coisas idiotas e aí só tem lazer idiota, só tem ideia idiota, então, né, como a gente se tornou um apreciador de qualquer coisa, né? Só tem idiota, só consumidor dessas coisas. A gente vai levando a idiotice pra adiante, né? E aí você fica procurando lá, ah, o padre vai me falar a palavra que Deus, porque o padre Deus existiu. Então ele sabe a palavra do Deus existir. Aí você vai lá e escuta o padre. Só que o padre ele termina a missa e ele tá totalmente existindo, insistindo. E ele não tá falando nenhuma palavra de desistir. Ele tentou falar alguma palavra de desistir lá, mas não tá funcionando. Por quê? Porque o padre ele não tá bem desse conhecimento. Ele tá insistindo, ele quer ganhar visualização na internet, ele quer aumentar a caixinha dele, ele quer ser um admirado, ele quer, né? E aí um falso Deus existir. Como é que Deus existir vai falar por ele? Se ele não desistir de ser outra coisa, de ser um super padre. Deus existe. Então você tem várias cerimônias. É o padre, é o pastor, é o líder de sei lá o que. Tudo uma bagunça só. É eu aqui, né? É eu nesse processo aqui. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Escreves estas coisas embora, espere ir logo ter contigo. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, o que que acontece? Coluna e fundamento da verdade quer dizer que ali existe, né, a verdade verdadeira. Então, fora da igreja, tudo é camadas, tudo é uma feitiçaria, é uma ilusão, é uma
tentativa de repetir aquilo que está programado para sempre dar certo, que é a igreja, né? Mas claro que a igreja, ela não é, na verdade, o local sagrado. Ela é você mesmo. A igreja é o seu organismo em contato com essa energia. Isso é igreja. Entende? É essa é isso que Deus fez na terra, né? Ele ele trouxe você, né? Então isso é igreja. E quando você consegue produzir, florescer você, isso é igreja. Esses todos os mandamentos, eles são eleições. Não quer dizer que tem poder sobre ir ao céu e ir ao inferno. Isso tudo é história de domesticação, né? Eu jamais posso acreditar que Deus faria o ser humano tão faria o ser humano tão imperfeito para depois decidir se ele ia para o céu ou ia para o inferno. Isso aí é domesticação, é aquelas histórias de faz, senão você, ó, se você não, né? Então é isso. Só que isso tudo mata, entende? Então as mães começaram a matar os filhos nessa coisa para dizerem que sabem preservar o filho. O seu filho sobrevive mais do que o filho da outra. Só que você tem que enxergar isso nos dias de hoje como o seu filho, o meu filho tem mais dinheiro do que o da outra. Porque eu não deixo meu filho sair. Eu obrigo ele a estudar. É. Algumas coisas assim, sabe? Então é tudo. A gente tá tudo na mesma cena, né? Não muda nada, não. Só muda essa relação do processo de. ah, é, é, vamos dizer assim. Antes era a escravidão, né? Aí passou para a exploração e hoje é a fermentação, é a pesquisa, é a cientificação do elemento de trabalho, da massa de manobra, do operário, né? A partir das tecnologias e das suas iterações, né? Então é mais isso que mudou mesmo. O resto é tudo a mesma sina, né? Um tenta se fazer do outro para poder dizer que merece graça, e isso e aquilo, né? Mas a verdade é que não tem como rir de uma piada dessa. Precisa de fingir que ri para a- adquirir o status de que ri e enganar o cérebro para o cérebro encontrar terminais nervosos para reproduzir isso como uma risada orgânica, né? Mas isso. Eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!